A religião de Umbanda anda par e passo com a mediunidade. É como se uma não pudesse existir sem a outra. Ato litúrgico indispensável, indissociável para a vinda dos guias espirituais. Consulentes e médiuns ficam ansiosos pela vinda dos espíritos para poderem se consultar, para poderem conversar, para poder aliviar o peso das dores do cotidiano com os guias espirituais. Nós vemos nos terreiros com muita frequência a mediunidade de incorporação. Mas será que é somente essa mediunidade que pode ser utilizada na Umbanda? Existem outros meios de mediunidade, outras formas de comunicação com o mundo espiritual? Nesse vídeo você vai saber dos tipos de mediunidade conhecidos na Umbanda, na espiritualidade e também no meio espírita. Vem comigo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e que a luz de Oxalá abençoe a cada um. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, é totalmente de graça e muita ajuda a levar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser sempre atualizado quando novos vídeos do canal forem postados. Os nossos vídeos saem sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Meu irmão e minha irmã de fé, eu venho convidá-los a participar do clube de membros de nosso canal, onde nós temos estudos exclusivos acerca de entidades, estudos bem aprofundados, além de estudos dos fundamentos dos terreiros, dos fundamentos dos diversos segmentos de Umbanda, além de outros benefícios que assim que o clube aumentar mais, serão colocados em prática, como as lives exclusivas, o grupo no Telegram. Portanto, não perca tempo, clique no botão Seja Membro, saiba das condições e venha participar dessa família de fé e axé conosco. A primeira mediunidade que nós iremos falar é sobre a mediunidade de efeito físico. É um tipo de mediunidade em que o médium canaliza energias espirituais, energias ectoplasmáticas e consegue, através da influência dos espíritos conectados a esse médium, mover coisas. Quando nós falamos de mover coisas, é o famoso efeito poltergeist. Quando nós vemos nos filmes pequenos objetos se movimentando, portas se abrindo, é mais ou menos dessa forma que a mediunidade de efeito físico irá funcionar. Consegue movimentar apenas pequenos objetos e desde que sejam objetos leves ou que tenham uma base de apoio para poderem se movimentar. Um tipo de mediunidade pouquíssimo incidente, sobretudo nos dias atuais, haja vista que nós não temos formas comprobatórias tácitas de poder identificar determinado fenômeno, sobretudo nos diversos vídeos que nós vemos na internet, como uma mediunidade de efeito físico. Por isso mesmo, tem se tornado cada vez menos incidente. Ainda existe, mas não se ouve falar mais tanto do efeito físico como era falado outrora. A mediunidade sensitiva está presente na grande maioria dos médiuns. É o dom, a faculdade mediúnica, aliás, de sentir presenças espirituais. Fator curioso é que nós temos que tomar muito cuidado com o que vibramos, com o que pensamos, porque na lei da afinidade, quando nós estamos vibrando coisas positivas, pensamentos positivos, condutas positivas, iremos atrair para nós espíritos do bem, espíritos bons. Então nós teremos aquela sensação que vai gerar um pequeno calafrio, mas é aquele calafrio confortável, aquela coisa que você sabe que determinado espírito se faz presente. Contudo, quando vibramos negativamente, quando somos reféns dos medos, das inseguranças, quando nós vibramos altas cargas negativas pela lei da atração, também iremos atrair espíritos negativos. E a sensação da presença espiritual se torna mais pesada, desconfortável, desgastante por muitas vezes. Está presente basicamente com todos os médiuns, é parte quase que indissociável das demais faculdades mediúnicas. A terceira mediunidade que nós vamos falar é a mediunidade audiente, que é a capacidade do médium de ouvir espíritos.
pode ocorrer pela pneumatofonia, ou seja, aquela voz da consciência, aquela voz interior que nós temos, aonde os espíritos vão usufruir da pneumatofonia para poder falar com o médium através das intenções, através de pensamentos mais claros. Mas também pode acontecer dessa mediunidade audiente ser a própria voz do espírito, como se fosse uma voz de uma pessoa viva que estivesse falando no ouvido do médium. Assim como a mediunidade sensitiva é uma mediunidade neutra, nós temos que tomar cuidado com o que vibramos, com o que pensamos, as condutas que nós temos, porque na lei da atração podemos atrair bons conselhos dos bons amigos espirituais se nós vibramos, pensamos e agimos corretamente, positivamente. Da mesma forma, podemos atrair conselhos um pouco obscuros, talvez até palavras de ira, de forma deliberada, em decorrência de espíritos negativos que encrostam nas nossas energias espirituais em decorrência dos pensamentos e condutas negativas. A mediunidade de fala é o tipo de mediunidade que, de acordo com Allan Kardec e sua bibliografia vasta, é quando o espírito se apossa das pregas vocais, também chamadas comumente de cordas vocais, e dessa forma o espírito pode se comunicar com os encarnados. É bem parecida com a mediunidade de incorporação, contudo existem diferenças bem claras. Nós iremos falar da mediunidade de incorporação nesse vídeo, portanto assista até o final. Os espíritos também, na mesma conduta de vibração, quase todas as mediunidades têm esse aspecto dual do vibrar positivamente, atrair algo positivo, e negativamente atrair algo negativo. Vai estar conferindo bons conselhos, se for um espírito do bem, vai se comunicar acerca do que é determinado pela espiritualidade superior e passar para os encarnados, bem como espíritos negativos também podem fazer uso dessa mediunidade de fala dos médiuns para poder também vomitar as suas frustrações, os seus rancores, seus receios e assim por diante. A mediunidade de vidência pode acontecer tanto em estado acordado como também em estado sonambúlico e estado de sono. É o tipo de faculdade mediúnica que não se desenvolve, ela acontece de formas isoladas. Porque se houvessem formas de desenvolver essa mediunidade de visão, o médium estaria correndo grande perigo, haja vista que ele poderia entrar em contato com a sua visão com milhares de espíritos que estão presentes nos ambientes, podendo gerar grande confusão e colocando a sua saúde física, mental e espiritual em jogo, em risco. A mediunidade de visão, quando nós vemos o espírito, quem tem essa facilidade de ver espíritos, ela não se dá nos olhos humanos, ela se dá no que a doutrina espírita de Allan Kardec chamada de segunda vista, que seriam os olhos do espírito, também referentes ao chakra frontal, aonde a projeção dessas formas espirituais se davam na visão. Não à toa, pessoas cegas, desprovidas da visão física, podem ter esse tipo de evidência, ver formas espirituais, porque ela se dá num viés totalmente energético e não nos olhos físicos que acabam projetando a visão de determinado vulto, de determinado espírito, de determinada influência energética. Para entendermos a mediunidade sonambúlica, nós temos que entender o sonambulismo. O sonambulismo é uma condição em que o corpo se movimenta, porém a mente está em estado de sono. É interessante porque no livro dos Espíritos, bem como no livro dos Médiuns, fala que a mediunidade sonambúlica, ela deriva do sonambulismo e o sonambulismo deveria ser uma variante da mediunidade. Haja vista que o corpo está se movendo, mas a mente está em sono, em estado de sono, é porque ela sofre uma influência direta do espírito, que é atrelado à matéria por meio da emancipação desse espírito. Ou seja, o espírito desprende-se da matéria, porém mantendo-se conectado
ao fio ou cordão de prata, e dessa forma o corpo se movimenta, mas a mente não se lembra porque a mente repousa. É muito natural que quando pessoas que têm o sonambulismo, ao se comunicarem, se comunicam com mais clareza, porque é uma influência direta do espírito emancipado que permite toda essa clareza. Contudo, a mediunidade sonambúlica é diferente do sonambulismo. É quando influências espirituais externas que não pertencem ao médium ou então à pessoa que está dormindo agem por influência dessa matéria que está ligada pelo cordão de prata, mas também sobre grande margem de influências espirituais, podendo se comunicar com os encarnados, podendo trazer mensagens, podendo até mesmo promover cura espiritual para aquele médium que está no seu estado de sono, no seu estado de repouso. Assim como as outras, é uma mediunidade neutra, porém um pouquinho mais perigosa, haja vista que o corpo, quando está apenas ligado com o fio de prata, é natural que ele fique vulnerável a ataques. Por isso mesmo que o orai, vigiai, se proteger é fundamental para os médiuns sonambúlicos. A mediunidade de cura é o tipo de mediunidade que vai trabalhar com o magnetismo. Mas não somente o magnetismo, mas fazer o uso em passes magnéticos, em compreender as energias curativas, bem como estar trabalhando com os médicos do astral, ou seja, espíritos elevados que promovem grande cura. Esse tipo de mediunidade é um tipo de mediunidade que exige grande desenvolvimento, haja vista que se lida com a saúde direta das pessoas. É necessário muita coerência, é necessário ter um equilíbrio, é necessário ter o conhecimento para atuar sobre a influência espiritual dos curadores do astral, mas também não ferindo a medicina dos homens, a ciência dos homens. É nessa mediunidade que nós temos os cirurgiões espirituais, espíritos que detêm grande poder curativo e grande conhecimento, que vão estar atuando nesses médiuns que têm as energias compatíveis com as energias curativas para poder efetuar os trabalhos de cura aos consulentes. A mediunidade de incorporação, por sua vez, ela se assimila muito à mediunidade de fala. Contudo, na mediunidade de fala, tem-se o domínio, o controle das pregas vocais, também o chakra laríngeo. Já na mediunidade de incorporação, é como se associasse a mediunidade vidente, a mediunidade audiente, a mediunidade sensitiva e a mediunidade de fala em uma só. O espírito na mediunidade de incorporação tem o controle pleno de todos os nossos chakras, tem o controle das nossas energias e assim estabelecem uma comunicação, podendo se locomover como tais, podendo falar como tais, ouvirem como tais e verem como tais. A mediunidade de incorporação pode se dar de forma consciente, ou seja, quando o médium está acordado, o médium está vendo os trabalhos, mas não domina o seu corpo, ou seja, não tem um controle efetivo sobre a matéria. Semiconsciente é onde o médium tem pequenos lapsos de memória, mas esses lapsos de memória vão se encaixarem em outro momento. Geralmente, quando eles saem do transe mediúnico, fica tudo bagunçado, desconexo e dificilmente se lembra. E claro, a menos incidente hoje em dia, a inconsciente, que é onde o médium entra num autêntico estado de torpor, num estado de sono profundo e o guia realiza os trabalhos. Na grande esmagadora maioria das vezes, os médiuns não se lembram dos trabalhos, não se lembram das condutas e, consequentemente, não lembram de aprendizados, aconselhamentos e correlatos. A mediunidade de transporte, por sua vez, se assemelha à mediunidade de incorporação, mas ela é um pouco mais complexa. Através da mediunidade de incorporação, o médium de transporte consegue canalizar energias que não compõem a sua coroa mediúnica. Pode estar canalizando energias dos guias da corrente de outras pessoas, sobretudo aqueles que ainda não estão totalmente desenvolvidos na mediunidade de incorporação, bem como também podem canalizar energias negativas para poderem ser doutrinadas, reeducadas e encaminhadas. A mediunidade
de transporte é tão complexa que, para poder canalizar as energias, tanto positivas quanto negativas, é necessário conhecer as energias da espiritualidade que o acompanha e a espiritualidade do entorno. Ou seja, se por acaso um médium de transporte precisar trazer o Exu de um irmão, tem que conhecer aquelas energias para não cair na cilada de atrair um espírito negativo. O espírito negativo, por sua vez, como nós falamos na mediunidade sensitiva, quando nós vibramos negativamente, que nós atraímos espíritos negativos, não é da mesma forma que acontece com a mediunidade de transporte. A mediunidade de transporte vai preparar o médium para perceber energias densas, mas blindar os seus pensamentos para não vibrar negativamente, para não dar força para o espírito que será transportado nesse processo. É justamente por isso que, em grande maioria dos trabalhos de desobsessão, as famosas puxadas, os espíritos que acabam se conectando com o médium de transporte ficam totalmente presos, apenas sendo liberada a fala para poder se comunicar, para falar o que quer, o que ele foi fazer e correlatos. E isso se dá justamente a essa blindagem mental. É nessa blindagem mental que o médium, nesse processo que ele está assimilando e conectado às energias negativas de determinado espírito, é nessa positividade que se neutraliza a negatividade, fazendo com que esse espírito obsessor perca a força de forma bastante contundente, apenas liberando o chakra laríngeo para que ele possa se comunicar e também falar o que precisa para ir embora, ou então se ele vai aceitar a redoutrinação. E então, tinha alguma mediunidade que você não conhecia dessa lista? Você conhece outras que não foram aqui faladas? Deixa aqui nos comentários, vamos deixar esse vídeo cada vez mais rico em conteúdo, para que os irmãos, sobretudo que estão começando o desenvolvimento mediúnico agora, possam ter um norte, uma orientação para poderem estudar e melhor compreender esse dom magnífico de Deus, que é a mediunidade. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo e leve esse vídeo a cada vez mais pessoas. Não se esqueçam, claro, de se inscreverem e ativarem a todas as notificações. Você ficou com alguma dúvida, quer dar uma sugestão de conteúdo? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!